Então, o Natal passou. Não lhes desejei um bom Natal, mas aqui vai retardatário e antecipo, claro, se não me encontrar com você, antes um 2026 positivo e que será de muita luta para quem está mais à esquerda, ou seja, do campo progressista para as esquerdas. E será um ano duro porque temos uma tarefa. Muito mais do que a de eleger Lula, será a de levar o Congresso para um maior equilíbrio de forças entre as forças progressistas e de esquerda e as demais que representam o atraso para o Brasil. De preferência, idealmente, um sonho seria termos a maioria no Congresso. Isso significa maioria na Câmara dos Deputados e maioria no Senado. Mas, pelo menos, uns 220 a 250 deputados eleitos e em torno de 25 a 30 senadores eleitos, isto do campo progressista para as esquerdas, ou seja, da centro-esquerda para a esquerda. Seria ou será o ideal, e esta deverá ser a nossa luta para o ano de 2026. Repito, além de eleger Lula, ou mais do que eleger Lula, é tirar do Congresso esta canalhada que atrasa a vida do país. Falando em atraso, no Natal tivemos o retrato do atraso que representa essa direita canalha. Este espetáculo triste e lamentável de Bolsonaro, dando uma de pai bíblico entregando o seu filho Flávio ao sacrifício de ser presidente do Brasil, escolhendo uma data tida como sagrada, embora simbólica, do nascimento de Jesus Cristo. Ele aproveita o dia 25 e, como se fosse caminhar para a morte, a afeição de um estadista como Getúlio Vargas, ele deixa uma carta-testamento para indicar o Flávio Borradão para o seu sucessor ser o herdeiro da sua canalice. Figura mais triste, mais lamentável como este lixo humano chamado Bolsonaro e, por decorrência, todo o lixo humano em que constitui sua família, a sua mulher, à exceção, por enquanto, da sua filha menor, temos, portanto, uma representação do que o Brasil, em parte, em uma parte considerável, se tornou nesses últimos 8 anos. Temos um país que caminha para uma posição tão ridícula, tão triste, de uma falta e ausência de senso político que beira a loucura, beira a condição delirante, beira a condição alucinatória. O Bolsonaro dá uma de Deus ou de Messias, instituindo o seu enviado, um outro filho, o filho dileto, um outro Messias, quiçá. O fato é que não se pode fazer pouco desta gente, não porque elas em si sejam competentes, mas porque elas têm um entorno altamente competente que bota qualquer lixo para ser presidente da República, como foi o caso de Bolsonaro. Alguém tem dúvida de que ele foi efeito de uma mídia, das redes sociais e da grande mídia que o colocou ali para ser o novo mito? Não tenham dúvidas de que podem fazer disso até o próprio cachorro de Bolsonaro, se for o caso. Então vamos com calma, não vamos fazer pouco. A luta é grande. Isto porque eles não têm ética, não têm procedimento, usam da mentira, usam do teatro, usam de todos os expedientes possíveis para poder alcançar o poder. O poder pelo poder. Não o poder para servir aos interesses populares, não o poder para servir a projetos que visem ao bem da população e do país. Não. É o projeto para favorecer as elites, de quem são os cachorros, de quem são os borra-botas e
fazer a miséria da grande maioria da população brasileira. Eles não têm projeto político, eles não têm proposta política, eles não têm um discurso político. Eles têm um teatro, eles têm uma mostração, eles fazem cenas como foi a própria internação de Bolsonaro e a carta para que o seu filho seja nomeado o seu sucessor, como se aqui fosse uma monarquia. Isso, a monarquia dos Bolsonaro. Temos então, portanto, no bolsonarismo e nos bolsonaros, a parte mais lamentável, o maior dejeto político já produzido neste país. Não só os bolsonaros, estamos falando do bolsonarismo. O bolsonarismo é o maior lixo que já se produziu no país e que junta uma considerável parte da população, infelizmente. Temos, portanto, uma luta muito grande. E, para demonstrar o que é o bolsonarismo, na sua estupidez, na sua desqualificação, no seu ridículo, temos agora aí a apreensão do ex-diretor-geral da PRF, aquele sujeito que impediu que aqui no Nordeste pessoas fossem votar em Lula. Ele fugiu ou tentava fugir para El Salvador via Paraguai, de uma forma que parece ter tido uma certa leniência da polícia de Santa Catarina, que não era a Polícia Federal a responsável por ele, pela vigilância do uso da tornozeleira, era a polícia local. Ela cochilou convenientemente para deixar ele escapar, mas foi preso no Paraguai, porque assim que a Polícia Federal foi acionada, ela acionou a rede e evitou que ele se fosse embora. Então temos aqui no país um sujeito mequetrefe que usa uma carteira falsa, uma identidade falsa, documentos falsos para não falar o espanhol que ele não domina, no sentido de tentar se evadir. O modelo típico da covardia bolsonarista, que já foi seguida por tantos outros como Ramagem, que espera-se seja expatriada assim que possível. E de outra forma, do Bananinha, do Paulito Figueiredo e por aí vai. Toda esta lixaria que insiste em atormentar o país. O bolsonarismo é como se fosse um grande encosto, como se fala na linguagem espiritualista que trata das entidades do mal que atrapalham a vida dos outros. Os bolsonaristas, os bolsonaros, são um encosto neste país. Eles atrapalham a vida deste país. Sim, é possível e existe uma direita digna que vai para o embate, que vai para a discussão, que traz o seu modelo, mas está sufragada por este lixo, por este encosto que é o bolsonarismo e os bolsonaros. Portanto, temos para 2026 uma previsão de embates em todos os níveis. Vejam o que tentaram fazer com Alexandre de Moraes, com o Galípolo. Vejam o que estão tentando indiretamente fazer com o diretor da Polícia Federal e com o próprio Lula através de uma mídia suja, a Globolixo e Companhia Limitada, que eles são agregados, mentindo descaradamente para fazer com que todo o processo na luta judicial, legal, institucional contra esta lixaria, contra este encosto, seja interrompido. E o mais interessante e cínico, eles querem que a mentira lançada sobre essas pessoas seja provada que não existe. Não são eles que provam a acusação, é quem é acusado que prove que é inocente. Este é o Brasil pós-Bolsonaro e bolsonarismo. Um 2026 de lutas e positivo. Vamos à luta. Um abraço, até outra oportunidade.